Boa noite a todos. Eu sou o narrador e estou aqui para ajudá-los a pegar no sono com essas histórias de terror sobre más influências. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like no vídeo. Eu adoraria saber de onde você é e que horas está assistindo, então deixe um comentário. Agora, quando estiver pronto, acomode-se, relaxe. Meus pais sempre foram super protetores comigo, mas isso não era tão estranho. Afinal, eu era filha única, então toda a atenção deles era para mim. Eu estava um pouco irritada por não poder fazer certas coisas que outras crianças da minha idade podiam fazer, por exemplo. Até os 16 anos, eles nunca me deixaram sozinha em casa à noite. Mas finalmente chegou a hora. Meus pais saíram na quinta-feira para comemorar suas bodas de prata e não voltariam até sábado à noite. E pela primeira vez na minha vida, eles me deixaram ficar sozinha em casa, o que significa que você não pode imaginar como foi para mim. Quero dizer, até os 15 anos, eles nunca me deixaram sem uma babá. Mesmo que a chamassem de companheira, uma babá é exatamente o que ela era. O fato é que eu estava muito animada e senti que essa era minha chance de mostrar a eles que eu era responsável o suficiente para cuidar de mim mesma. O primeiro dia foi moleza. Quinta-feira foi noite de Netflix com minha melhor amiga, Emma. Meninas malvadas, eu antes de você eram o plano perfeito. Em algum lugar entre risos e drama. Na sexta-feira à tarde, Emma e eu estávamos relaxando na varanda do meu quarto em uma noite de spa. Não era uma mansão, mas nossa casa era espaçosa e tinha uma vista adorável do segundo andar. Às 21 horas, o céu já tinha escurecido, então nos sentamos enroladas em cobertores, bebendo limonada e rindo um pouco. Mas de repente, a risada de Emma parou. Então percebi que ela estava olhando para algo do outro lado da rua. Quando olhei para lá, pude ver um homem que nunca tinha visto antes. Ele estava encostado no poste de luz na calçada oposta, fumando um cigarro e olhando em nossa direção. Na hora, não pensei muito nisso, embora me sentisse um pouco desconfortável com aquele olhar penetrante acima de nós. Então eu disse a Emma que era melhor entrarmos. Ela concordou e fomos para a cozinha fazer alguns sanduíches. Algum tempo depois, voltei para minha sacada e arrumei os cobertores que tínhamos deixado lá. Foi então que senti o cheiro de cigarro novamente. Parei por um momento e olhei para a rua. Lá estava ele, o mesmo homem de antes, parado sob o poste de luz, me encarando novamente. Por um momento, fiquei paralisada olhando para ele. Então, ele terminou o cigarro e jogou a ponta no chão, o tempo todo sem tirar os olhos de mim. Senti os pelos do meu corpo se arrepiarem. Quem era esse cara e o que ele queria de mim? Eu absorvi todos os detalhes. Sua estatura alta, seus jeans escuros e largos, sua camiseta verde-limão e sua cabeça raspada em estilo espanhol. O homem estava muito quieto, com as mãos nos bolsos e os olhos fixos na minha sacada. Eu me senti bastante assustada, para ser honesta, mas não queria que Emma soubesse. Então, quando ela saiu para a sacada e o viu, menti para ela. Eu disse que provavelmente era apenas uma coincidência e que o homem provavelmente estava esperando um táxi ou algo assim. Mas, no fundo, eu também tinha um mau pressentimento sobre isso. Emma não estava tão convencida. Ficamos paradas por mais um minuto em um estranho silêncio e o cara ainda estava nos observando. Então, decidi quebrar a tensão e mostrar a Emma alguns TikToks que eu já tinha visto antes. Isso nos fez sentir um pouco melhor. Quando levantamos os olhos do telefone, o homem tinha ido embora. Fiquei aliviada ao perceber que ele não estava mais lá. Não havia nada com que se preocupar, afinal. Emma e eu passamos mais um tempo juntas. Às 22 horas, voltamos para baixo. Ela não passaria a noite porque tinha coisas para fazer na manhã seguinte, então seu pai viria buscá-la. Decidimos ir para a varanda esperá-lo. Eu não pensei muito nisso na hora, mas havia um cheiro estranho de cigarro no ar. Nenhum dos meus vizinhos fumava, então era bem incomum. Só agora, pensando bem, percebo que alguém estava por perto. O pai de Emma chegou pouco depois das 22 horas e a buscou. Então, voltei para dentro de casa, percebendo o quão quieto estava agora que meus pais tinham ido embora. Foi a primeira vez que fiquei lá sozinha à noite, então tudo parecia assustadoramente quieto, até o silêncio. Naquele momento,
Lembrei que não tínhamos pegado os cobertores. No final, nos distraímos com o TikTok e os deixamos lá. Então, voltei para a sacada para pegá-los. Foi quando senti o cheiro de cigarro novamente. Eu parei, morta. Olhei para a rua e lá estava ele, o mesmo homem de antes. O cara estava parado sob um poste de luz, me encarando exatamente como da primeira vez que o vi. Eu sabia que deveria ter me virado e voltado para dentro, mas, em vez disso, acenei para ele como uma idiota, mostrando o dedo médio. Isso, em vez de irritá-lo, pareceu diverti-lo, porque ele começou a girar em volta do poste como se estivesse em um filme musical. Então, como se não pudesse ser mais assustador, ele começou a se esfregar e se contorcer contra o poste, como se estivesse fazendo amor com ele. Aquilo era muito repulsivo. Imediatamente, me virei e entrei em casa. Pensei em ligar para meus pais, mas não queria preocupá-los e deixá-los mais paranoicos sobre mim. Então, passei pela casa inteira, certificando-me de que todas as janelas e portas estavam bem fechadas. Então fui para a cama. Acordei na manhã de sábado e tudo parecia normal lá fora. Não havia sinal do homem da noite anterior e meus pais voltariam para casa no dia seguinte. Às 22 horas, voltei para a sacada para apreciar as estrelas. A noite estava tranquila. Não havia muito trânsito onde eu morava, mas, então, o silêncio foi interrompido por uma risadinha. Não era a risada terna de uma criança, mas uma risada profunda e zombeteira. Me inclinei sobre a borda da sacada. Para meu horror, vi o rosto sorridente do homem assustador da noite anterior. Desta vez, não fiquei para observá-lo. Voltei para dentro de casa, me tranquei no meu quarto e me escondi no meu guarda-roupa. De lá, liguei para Emma no meu celular e contei tudo a ela. Emma foi extremamente prestativa, tentando me acalmar enquanto seu pai chamava a polícia. Mas então, ouvi o som de vidro quebrando no andar térreo. Meu coração disparou. Passos pesados começaram a subir as escadas, calmos, confiantes. Então, ele parou bem na frente da minha porta. Ouvi a voz de um homem chamando meu nome. Meu nome. Ele sabia quem eu era. A porta do quarto se abriu com um estrondo. Então, ouvi os passos se aproximando do guarda-roupa. Eu estava presa. Não havia escapatória. A porta do guarda-roupa se abriu e eu gritei, aterrorizada. Então senti mãos me agarrando pelos pulsos e me levantando. Elisa, pare. Sou eu. Abri os olhos e vi o pai de Emma. Ele veio me resgatar. A polícia chegou logo depois e prendeu o homem. Fiquei na casa de Emma até meus pais voltarem. Desde aquele dia, nunca mais me opus à ideia de ter companhia, sempre que meus pais tivessem que sair por vários dias. No meio do nada, nos Estados Unidos, nas primeiras horas de 18 de março de 1980, nasceu uma menina. Para seus pais, ela era perfeita desde o primeiro dia. Não podia errar, e cada aniversário era uma celebração de sua grandeza. À medida que crescia, seus pais a viam como uma jovem impecável, alinhada com o pensamento moderno e dona de opiniões sempre corretas. Para eles, ela era quase divina. Mas isso, claro, era um absurdo. Ela nunca foi honesta com os mais velhos nem justa com seus colegas. Na escola, suas notas eram medianas na melhor das hipóteses. Suas tentativas desajeitadas com garotos eram conhecidas por todos, e ninguém da sua idade a respeitava ou gostava dela. Havia algumas pessoas que ela controlava pelo medo, mas até essas se afastaram com o tempo. Em suma, ela não era nada parecida com a criatura celestial que seus pais acreditavam que fosse. Como eu sei disso tão bem? Porque fui tolo o suficiente para me casar com ela. De agora em diante, chamarei essa mulher de Grace. Nós nos conhecemos no ensino médio, crescemos perto um do outro. Sua beleza era realmente impressionante, mas era sua única qualidade redentora. Por alguma razão estranha, fui o cara que ela escolheu. E, com o tempo, descobriu por quê. Sua criação a tornou uma narcisista abusiva, algo que afastava a maioria dos homens no nível dela. Mas caras como eu eram mais suscetíveis ao seu charme. Ela sabia que me fisgou desde o início, mas nunca me maltratou do jeito que fez com os outros. E mesmo se tivesse,
Não sei se teria terminado o relacionamento, porque a verdade é que eu era louco por ela. Tanto que ignorei todas as bandeiras vermelhas. Nosso relacionamento teve altos e baixos, como qualquer outro. A cada poucos meses, discutíamos e terminávamos, só para voltarmos logo depois. Sempre que o mundo tirava algo dela, o que acontecia com frequência, eu era quem a apoiava. Talvez eu realmente acreditasse que o mundo estava contra ela. Ela certamente acreditava nisso. Mas, apesar de todo o drama, nunca considerei uma vida sem ela. É por isso que a segui para a faculdade comunitária, mesmo tendo sido aceito em Stanford. Pensei que nos mudaríamos para a Califórnia depois de 2 anos. Mas, como era de se esperar, ela mal conseguiu sobreviver a esses 2 anos de faculdade. Suas notas eram terríveis, e ela teve que apelar após reprovar no primeiro semestre. Depois disso, fiz todo o dever de casa dela e a preparei implacavelmente para as provas. Ela não era estúpida, mas havia sido criada para acreditar que tudo lhe pertencia por direito, então odiava trabalhar para conquistar algo. No fim desse período, conseguiu um emprego medíocre na empresa de design de interiores de uma amiga. Mas quando mencionei nossa mudança para Stanford, ela se recusou, alegando que seu trabalho era importante demais para abandonar. Depois de muita luta interna, abandonei meu sonho e me matriculei em uma universidade próxima apenas para manter nosso relacionamento. 4 anos se passaram. Continuei meus estudos enquanto ela pulava de um emprego sem futuro para outro. Nossa primeira filha nasceu nesse período. Foi difícil para Grace se recuperar mentalmente, mas quando nossa segunda filha chegou, 3 anos depois, ela parecia bem. Nessa época, eu trabalhava como professor do ensino médio. A morte repentina de um colega me forçou a assumir também o cargo de treinador esportivo, o que significava passar menos tempo em casa. Grace já havia parado de trabalhar para cuidar das crianças, algo que ela parecia não se incomodar em fazer. Mas, infelizmente, isso lhe deu tempo livre para alimentar paranoias e atormentar-me com elas. Do nada, começou a me acusar de traição. Eu nunca havia pensado em outra mulher, então suas acusações partiram meu coração. Isso durou 6 meses, até que, estranhamente, um dia, as acusações cessaram. 2 dias depois, em uma noite tranquila, tive um raro dia de folga para passar com ela e as meninas. Tudo correu bem, e Grace até preparou um jantar maravilhoso. Depois do jantar, exausto, anunciei que iria dormir cedo. Esperei que isso a irritasse, mas ela apenas sorriu e me cobriu com um cobertor, algo que nunca fez antes. Eu deveria ter percebido que algo estava errado. Acordei no meio da noite com uma dor insuportável no peito. Tentei abrir os olhos, mas meu corpo estava pesado. Havia uma figura acima de mim, golpeando-me repetidamente. Aos poucos, percebi que era Grace. Eu não entendi o que estava acontecendo. Só sabia que doía muito. Reuni todas as forças que tinha e a empurrei para longe. Passei a mão no peito e senti algo molhado. Sangue. Foi quando percebi que ela estava me esfaqueando. A dor ficou insuportável. Comecei a entrar em pânico. Enquanto tentava conter o sangramento, ela já estava se preparando para me atacar de novo. Joguei-a para longe, mas ela rosnou furiosamente e investiu contra mim outra vez. Sabia que precisava fugir. Corri em direção à porta, mas minhas pernas pareciam afundar na lama. Antes que conseguisse sair, ela pulou nas minhas costas e recomeçou seu ataque. Meu instinto de sobrevivência falou mais alto. Joguei-a no chão, mas ela se lançou contra mim novamente. Sem pensar, acertei 2 socos em seu queixo. Grace desmaiou. Ainda me surpreendo com o que fiz, mas sei que não teria conseguido em qualquer outra circunstância. Com essa brecha, peguei o telefone e liguei para a emergência. Antes que a polícia chegasse, nossa filha mais velha acordou com o barulho. Ao ver o sangue no meu corpo, começou a chorar. Tentei acalmá-la, dizendo que era ketchup. Não sei se ela acreditou, mas voltou para a cama. A polícia chegou poucos minutos depois, salvando minha vida. No entanto, em vez de se render, Grace atacou os policiais com a mesma faca. Eles atiraram nela. Ela sobreviveu e foi levada para o hospital, onde ficou no mesmo andar que eu. Minhas filhas ficaram com minha mãe.
algo pelo qual sou eternamente grato. Nunca contei a elas o que sua mãe fez naquela noite. Em 2008, tudo isso aconteceu, e só consegui explicar para elas anos depois, quando achei que estavam prontas para a verdade. Grace se declarou culpada e aceitou um acordo para cumprir 15 anos de prisão. É impossível descrever o quanto isso foi difícil para mim. Eu a amava, teria dado minha vida por ela, e saber que ela, por outro lado, não hesitou em tentar tirar a minha foi devastador. Mas, no fim, sobrevivi. E hoje, tudo o que faço é para dar às minhas filhas um futuro melhor, longe da sombra de sua mãe. Esta história começa há muitos anos, quando eu era criança e morava em um apartamento com meu pai e meu irmão mais velho em uma cidade no Missouri. Eu odiava ir para a cama cedo e costumava sair furtivamente para ir para a sala de estar para fazer coisas bobas. Em uma dessas noites, saí da cama e me certifiquei de que meu irmão ainda estava dormindo. Nós dividíamos um beliche, então não foi difícil. Então, entrei silenciosamente na sala de estar, deixando a porta do quarto aberta todas as vezes, caso eu tivesse que correr de volta para a cama. Enquanto brincava na sala de estar, pulando nos sofás e coisas assim, percebi uma sombra negra na sacada. Parei no meio do caminho e olhei para fora com cuidado. Então, vi uma silhueta, uma figura negra parada perto da porta, bem ao lado da maçaneta. Fiquei com tanto medo que corri de volta para a cama e bati a porta. Isso acordou Mike. Ele se levantou, preocupado, e me perguntou o que estava errado. Contei a ele o que tinha visto e ele disse que iria dar uma olhada. Ele abriu a porta, saiu e voltou um minuto depois. Ele me disse que não tinha visto nada, então tudo devia estar bem. Aceitei o que meu irmão disse e voltei para a cama. Mas depois acordei e percebi que Mike tinha deixado a porta aberta novamente. Então me levantei para fechá-la eu mesmo. E quando eu estava prestes a tocá-la, ela bateu. Isso chamou a atenção de Mike e ele acordou, se perguntando o que estava acontecendo. Contei a ele o que aconteceu e ele pareceu confuso. Eu estava tão assustado que pedi para dormir com ele. E no final, ele me deixou. Um tempo depois, papai entrou em nosso quarto e perguntou de onde vinha todo aquele barulho. Contei a ele o que tinha visto também, mas ele não pareceu acreditar em mim. Ele achou que era tudo bobagem e pensou que talvez um de nós tivesse batido a porta. Mike tentou dizer que era uma corrente de ar, mas papai disse para ele voltar para a cama. Ele não estava convencido, pois havia deixado todas as janelas da porta da varanda bem fechadas, então começou a nos questionar sobre quem tinha fechado a porta. Mas, enquanto eu tentava explicar novamente, ouvimos um barulho alto vindo da sala de estar. Parecia que outra porta tinha batido. Papai correu para a sala de estar e acendeu a luz, enquanto Mike e eu o seguíamos de perto. Ele começou a olhar para todos os lugares. Existem apenas duas portas na sala de estar, a principal e a da varanda. Primeiro, ele verificou a porta principal e viu que estava fechada. Então, foi até a porta da varanda e a encontrou ligeiramente entreaberta. Ele olhou para fora por alguns segundos, tentando descobrir por que ela tinha sido aberta. Mas, no final, apenas a fechou e trancou novamente. Depois, nos mandou de volta para a cama, e foi isso pela noite. Moramos naquele apartamento por mais alguns anos, e de vez em quando, eu ainda via aquela forma preta e ouvia uma porta bater. Às vezes, as almofadas do sofá se moviam, mas papai sempre encontrava uma explicação lógica para tudo. Mike e eu aprendemos a ignorar. Nos mudamos para outra casa quando papai se casou novamente. Era uma casa de 2 andares. Achamos que era hora de recomeçar e parecia que sim. Tínhamos um cachorro e 2 gatos, e tudo ficou normal por um tempo. Mas um dia, minha madrasta me perguntou se eu tinha dobrado o cobertor do cachorro. Eu disse que não, que eu nem tinha tocado nele. Ela aceitou minha resposta, mas então perguntou ao Mike, e ele também disse que não. Então, perguntei a ela do que estava falando, pois fiquei curioso sobre sua pergunta. Minha madrasta explicou que tinha encontrado o cobertor cuidadosamente dobrado em cima da máquina de lavar. Isso foi muito estranho, porque o cachorro dormia no chão, em sua cama, e odiava que seu cobertor fosse tirado.
Nós só o movíamos para lavá-lo, e eu tinha acabado de limpá-lo. Naquele momento, eu estava tentado a contar a ela sobre a figura que eu sempre costumava ver em nosso antigo apartamento, mas não queria que ela pensasse que eu era um idiota ou um mentiroso. Mas adivinhem, minha madrasta não perdeu tempo pensando que era um fantasma. Ela me disse que já tinha visto fantasmas antes, quando era mais jovem, e que essas coisas não só existiam, mas que às vezes eram capazes de se materializar e fazer coisas assim. Papai, por outro lado, ainda estava convencido de que fantasmas não eram reais. Ele disse que um de nós provavelmente tinha dobrado o cobertor e simplesmente esquecido. Então, continuamos com nossa rotina. Mas isso era só o começo. Poucos dias depois, comecei a ver aquela mesma figura negra novamente. Era sempre perto de uma porta aberta, bem perto da maçaneta. Eu estava começando a ficar muito nervoso, porque comecei a dormir com a porta aberta para que os gatos pudessem entrar e sair quando quisessem. Tentei ignorar as coisas e apenas dormir, mas toda vez que ouvia o barulho da porta, isso me aterrorizava. Eu sempre esperava até sentir meus gatos na cama antes de ousar olhar. Então, uma noite, enquanto fazia o dever de casa, fiquei acordado até tarde e ouvi o barulho da minha porta. Eu me virei sem pensar muito. Eu só queria ver meu gato para relaxar um pouco. Mas lá estava aquela figura negra. Meu coração parou. Eu estava completamente paralisado. E depois do que pareceu uma eternidade, mas provavelmente foram cerca de 10 segundos, a porta bateu. Eu comecei a gritar como um louco, e meu pai e minha madrasta vieram correndo para ver o que estava acontecendo. Contei a eles tudo o que tinha visto, mas meu pai pensou que eu estava cansado e alucinando. No entanto, minha madrasta me ouviu e me disse para esperar um momento. Quando ela voltou, estava carregando seu rosário e o pendurou na maçaneta da minha porta, dizendo-me que ele afastaria o que eu tinha visto. Ela me aconselhou que, se eu visse de novo, fosse direto até ela. Depois desse episódio com a figura negra, comecei a notar coisas estranhas, mas agora na casa da minha mãe. E isso virou rotina. Todos os dias, quase como um relógio, eu começava a ouvir rangidos vindos do teto entre 18 horas e 3 horas. Minha mãe e seu parceiro ignoraram, dizendo que era a casa se acomodando ou algo a ver com os canos. Mas Mike e eu sabíamos que era muito estranho para que acontecesse sempre nessas horas. Então, meu cachorro começou a me acordar com rosnados, olhando para a parede ao lado da minha cama. No começo, não pensei muito nisso, porque ele frequentemente latia e rosnava para as janelas. Mas quando percebi que ele estava realmente rosnando para a parede, comecei a me sentir desconfortável. Ele ficava fixado em um ponto específico, como se houvesse algo ali que apenas ele pudesse ver. Isso continuou acontecendo por várias noites, até que um dia, enquanto eu estava sozinho no quarto, senti uma presença. Meu cachorro, que estava deitado no chão ao meu lado, começou a grunhir baixo, seus pelos eriçados. Meu coração começou a bater mais rápido, e eu olhei para o ponto na parede onde ele estava focado. De repente, senti um frio intenso me envolver, como se algo tivesse acabado de passar por mim. Meu cachorro se levantou, começou a latir freneticamente, então, correu para fora do quarto. Fiquei paralisado, tentando entender o que estava acontecendo. A porta do meu quarto estava entreaberta, e juro que vi uma sombra se movendo pelo corredor. Tentei me convencer de que era só minha imaginação, que eu estava me assustando à toa. Mas então, ouvi um sussurro. Baixo, quase imperceptível, mas real o suficiente para me fazer congelar no lugar. Naquela noite, dormi com a luz acesa. Depois disso, as coisas só pioraram. Comecei a ouvir passos no corredor tarde da noite, mesmo sabendo que todos já estavam dormindo. As portas rangiam sozinhas. Meu cachorro se recusava a entrar no quarto depois do anoitecer. Contei para minha mãe sobre tudo isso, mas ela apenas disse que eu estava vendo coisas por causa do estresse. Ela não queria acreditar que algo estranho estava acontecendo. Mas então, uma noite, ela mesma ouviu. Estávamos assistindo TV na sala quando, do nada, ouvimos a porta do meu quarto bater. Não havia corrente de ar. Não havia ninguém lá dentro. Minha mãe olhou para mim, pálida,
Levantou-se devagar e caminhou até o quarto. Abriu a porta hesitante e acendeu a luz. Nada. Mas então, quando ela se virou para sair, algo caiu da estante sem que ninguém tocasse. Ela saiu do quarto rapidamente, fechando a porta atrás de si. Depois daquela noite, ela nunca mais duvidou do que eu dizia. Não demorou muito para que chamássemos alguém para abençoar a casa. Um padre veio, aspergiu água benta em todos os cômodos e rezou. Disse que, se algo estivesse ali, agora deveria ter ido embora. E por um tempo, pareceu que tudo voltou ao normal. Os passos pararam. As portas não batiam mais. Meu cachorro voltou a dormir no meu quarto. Mas, de vez em quando, ainda sinto aquele frio repentino. E, algumas noites, quando estou prestes a pegar no sono, tenho a estranha sensação de que há algo parado ali, na porta, me observando, esperando. Meu nome é Álvaro Thompson. Tenho 55 anos e sou dono de uma empresa de importação e exportação. Meu negócio consiste em comprar produtos no exterior para vendê-los aqui nos Estados Unidos e também exportar produtos locais para outros países. Embora minha empresa seja minha principal fonte de renda, tenho outro hobby pelo qual sou apaixonado: comprar e vender itens usados na internet. Não faço isso em nome da minha empresa, mas como um indivíduo privado. É algo que me diverte e me mantém ocupado. Tenho vários anúncios publicados em diferentes plataformas, e mesmo não sendo minha atividade principal, me dá aquela sensação de estar sempre em movimento, em busca de oportunidades. Uma tarde, enquanto verificava minhas mensagens, recebi um e-mail de alguém interessado em um console de videogame que eu tinha para vender no Craigslist. Era um Atari Jaguar, de meados dos anos 90. Um sistema que não foi muito popular na época, mas que hoje se tornou um item de colecionador. Eu o estava vendendo com a caixa original e alguns jogos, então o preço era alto, $450. Fiquei satisfeito ao ver que alguém estava interessado, pois não é fácil encontrar compradores para algo tão específico. O homem que me contatou se chamava Dylan Carter. Trocamos alguns e-mails, depois, conversamos por telefone para fechar o negócio. Dylan parecia jovem, provavelmente não mais que 22 anos. Ele me contou que era colecionador de videogames retro e que estava muito animado para colocar as mãos no Atari Jaguar. Pelas fotos, posso ver que está em excelentes condições, disse ele. E o fato de ter a caixa original faz com que valha ainda mais a pena. Ele parecia um cara legal, embora um pouco falador. Logo começou a me contar sobre sua paixão por videogames antigos e como adorava tudo relacionado à cultura pop dos anos 80 e 90. Apesar da conversa ser interessante, eu só queria fechar o negócio. Marcamos de nos encontrar no dia seguinte. Dylan me passou seu endereço e disse que não tinha carro, então eu precisaria levar o console até sua casa. Para ser sincero, não achei isso estranho. O pacote era grande e pesado, e eu não queria arriscar que ele sofresse algum dano durante o transporte. No dia seguinte, por volta das 6 da tarde, cheguei à casa de Dylan. Era uma casa grande, bonita, mas um pouco negligenciada. A grama precisava ser cortada, os móveis estavam cobertos de poeira, e as plantas pareciam ressecadas. Imaginei que Dylan morava com os pais, mas não havia sinal de mais ninguém ali. Cheguei a pensar que talvez ele não quisesse que os pais soubessem que gastara quase $500 em um videogame. Mas isso não era da minha conta, então não pensei mais no assunto. Enquanto eu estacionava, Dylan saiu de casa antes mesmo que eu pudesse chamá-lo. Ele parecia estar esperando na porta e me cumprimentou com um grande sorriso, como se eu fosse seu salvador. Ele vestia uma camiseta dos X-Men, tinha cabelos curtos, uivos e sardas espalhadas pelo rosto. Não parecia ter mais de 22 anos, embora tivesse me dito que tinha 24. Usava óculos grandes, o que lhe dava o ar de um estudante dedicado. Mas havia algo em seu olhar que me causou um leve desconforto. Não sabia explicar, mas algo não fazia sentido. Sr. Thompson, estou feliz que tenha vindo, disse ele, apertando minha mão com entusiasmo. Sua voz era animada, quase infantil. Oi, Dylan. Aqui está o console, como prometi.
Aposto que seus amigos vão ficar surpresos quando o virem, respondi, tentando soar simpático enquanto tirava o pacote do porta-malas. Ah, eu realmente não tenho muitos amigos, murmurou, desviando o olhar. Você se importaria de me ajudar a levá-lo para dentro e configurá-lo? Não quero estragar nada tentando fazer isso sozinho. Aquilo me pegou de surpresa. Não era comum um comprador me pedir para ficar e ajudá-lo, mas ele parecia apenas animado. De qualquer forma, não custava nada ajudá-lo. Claro, sem problemas, respondi, mesmo começando a sentir um leve incômodo. Entramos na casa. Imediatamente, notei a bagunça. Roupas espalhadas por todo canto, pratos sujos na mesa e um cheiro estranho que eu não conseguia identificar. Parecia que ninguém limpava ali há semanas. Tudo bem por aqui? Perguntei, tentando soar casual. Seus pais estão viajando? Dylan riu, mas seu riso soou forçado. Não, meus pais morreram há alguns anos, em um acidente de carro, respondeu. Foi assim que herdei a casa e algum dinheiro, mas não sei bem como lidar com tudo isso. Acho que deveria contratar alguém para me ajudar a limpar. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Não esperava essa resposta, ainda mais vinda de alguém tão jovem. Tentei mudar de assunto enquanto o seguia até o que parecia ser sua sala de jogos. O ambiente era completamente diferente do resto da casa. Consoles antigos organizados em prateleiras, cartuchos de videogame empilhados com cuidado, pôsteres de filmes dos anos 90 cobrindo as paredes. Era como um museu da nostalgia. Montamos o Atari Jaguar em poucos minutos e Dylan parecia em êxtase, me mostrando sua coleção com entusiasmo. Obrigado, Sr. Thompson. Aqui está o dinheiro, disse, entregando-me um envelope cheio de notas. Antes de ir, você gostaria de jogar um pouco comigo? Apenas alguns minutos. Como eu disse, não tenho muitos amigos e seria ótimo compartilhar isso com alguém. Me senti pressionado. Queria ir embora, mas ao mesmo tempo, não conseguia negar algo a um jovem que parecia tão solitário. Claro, mas só por alguns minutos. Preciso ir logo, respondi. Jogamos por cerca de 20 minutos, mas o desconforto não me deixava. Decidi que era hora de ir. Bem, Dylan, preciso ir, cuide-se bem, disse enquanto me levantava. Ele me seguiu até a porta, mas antes que eu saísse, me parou com uma pergunta que me deixou sem palavras. Sr. Thompson, você seria meu pai adotivo. Não precisa me sustentar nem nada. Só me visitar de vez em quando, jogarmos juntos, sairmos para jantar. Não seria legal? Fiquei paralisado. Dylan, isso é algo muito sério. Acho que você deveria conversar com alguém. Talvez um terapeuta. Não sou a pessoa certa para isso, respondi, sem saber o que mais dizer. Ele abaixou a cabeça. Entendo, murmurou. Obrigado por ter vindo, Sr. Thompson. Saí de casa o mais rápido que pude. Naquela noite, mal consegui dormir. O telefone tocou à meia-noite. Era Dylan. Sr. Thompson, por favor, você não quer ser meu pai? Eu não tenho mais ninguém. Ele soluçava. Meu coração se partiu por ele, mas eu sabia que precisava manter distância. Expliquei à minha esposa, que ouviu tudo com uma expressão de preocupação. Nos dias seguintes, Dylan continuou ligando e enviando mensagens, me chamando de pai em algumas delas. Eu queria ajudá-lo, mas sabia que não poderia ser o que ele precisava. Por fim, entrei em contato com as autoridades locais. Um assistente social conseguiu encaminhá-lo para um serviço de saúde mental. Depois de algumas semanas, Dylan parou de ligar. Um tempo depois, encontrei seu nome em um fórum de videogames. Ele compartilhava sua coleção e interagia com outras pessoas. Talvez, no fim das contas, tenha encontrado um lugar onde pertencia. E, mesmo sem poder ser a figura paterna que ele desejava, eu esperava, do fundo do coração, que ele estivesse bem. Mas, por alguma razão, aquela sensação incômoda nunca me deixou completamente. De vez em quando, eu me pegava pensando nele, me perguntando se realmente estava bem ou se apenas havia encontrado outra forma de preencher aquele vazio. Alguns meses depois, recebi uma carta sem remetente. Quando a abri, reconheci a caligrafia imediatamente. Sr. Thompson, espero que esteja bem.
Sei que fui insistente e peço desculpas por isso. Eu só queria alguém para conversar, alguém que pudesse me ajudar a lidar com as coisas. Mas entendo que isso não era justo com você. Encontrei pessoas que compartilham meus interesses e acho que estou melhor agora. Ainda jogo aquele Atari Jaguar de vez em quando e sempre lembro do dia em que você veio até minha casa. Obrigado por isso. De verdade. Li a carta várias vezes antes de guardá-la em minha gaveta. Não respondi. Não sabia se deveria. Mas senti um alívio genuíno ao ver que ele estava tentando seguir em frente. E, no fundo, torcia para que ele realmente tivesse encontrado um caminho. Deixe-me contar uma história que corrói minha alma. Uma confissão que mantive escondida por anos, enterrada sob camadas de vício e negação. Meu nome é Richard. Um nome que não parece mais meu, porque o homem que o carregava morreu há muito tempo, substituído por um fantasma, um eco atormentado por suas próprias ações. Desde que eu era criança, eu sempre fui o garoto quieto, aquele que ficava nas sombras enquanto minha família mantinha as aparências. Meu pai era um provedor distante, incapaz de demonstrar amor, enquanto minha mãe se resignava a uma vida monótona. Eu cresci sentindo um desejo invisível por uma conexão genuína que nunca aconteceu. Talvez seja isso que me fez me apegar às amizades erradas, à falsa camaradagem que o álcool e as drogas me ofereciam como uma saída. Tudo realmente começou a dar errado quando fui para a universidade. Eu era um aluno medíocre, sem grandes sonhos ou talentos excepcionais. Encontrei refúgio em um bar local, onde conheci dois caras que pareciam viver sem medo ou regras. Vou chamá-los de Matias e Damian. Eles abriram a porta para um mundo de bebida excessiva, noites turvas e decisões impulsivas. A primeira vez que bebi foi como se um peso tivesse sido tirado. O veneno das minhas inseguranças evaporou enquanto eu me deixava levar pela minha falta de inibição. Mas logo o álcool não era mais suficiente. Matias e Damian me apresentaram as drogas. Primeiro a maconha, depois a cocaína, êxtase. A espiral descendente tornou-se rápida e brutal. Minhas notas despencaram. Comecei a faltar às aulas. Eventualmente, fui expulso da universidade. Mas naquela época, a única prioridade que eu conhecia era a próxima festa, a próxima dose, a busca constante para escapar da minha própria realidade. Para alimentar meu vício, comecei a vender drogas. Era uma armadilha perigosa, alimentando meu inferno pessoal enquanto eu tentava sobreviver. No meio daquele turbilhão, uma noite eu encontrei o que seria a catástrofe da minha vida. Um encontro que não só mudaria meu curso, mas me assombraria para sempre. Foi apenas uma noite comum. Depois de horas consumindo cocaína e álcool, estávamos no bar de sempre. Foi onde Bastion apareceu. Um cara da vizinhança, sempre procurando confusão. Ele era um cara irritante, cheio de arrogância e comentários infelizes. Naquela noite, sua atitude nos deixou loucos e sabíamos que tínhamos que lhe dar uma lição. Mas naquele momento, o que estava se formando tornou-se cada vez mais sombrio. Quando Bastion foi ao banheiro, nos olhamos. A ideia surgiu de nossas mentes embriagadas como um monstro despertando. Não queríamos matá-lo, apenas mostrar quem era o chefe, dar a ele um gostinho de seu próprio remédio. Quando ele voltou, o convidamos para se juntar a nós para uma dose. Bastion, ansioso por mais, entrou no carro sem hesitar. E com ele, embarcamos em uma jornada que nunca imaginamos. Chegamos a um lugar isolado, um terreno baldio conhecido por seus negócios clandestinos, a escuridão envolvendo tudo. O motor morreu, e naquele momento de silêncio, o mundo pareceu parar. Matias e Damian correram em sua direção, cercando-o, e sua confusão logo deu lugar ao horror. Sem aviso, dei um soco em seu queixo. Foi um momento fugaz, mas juro que senti algo bem no fundo de mim, uma mistura de adrenalina e medo. E lá começamos. Matias e Damian se juntaram a mim, batendo impiedosamente em um garoto que mal entendia o que estava acontecendo. Foi como se o tempo tivesse sido esticado e cada segundo parecesse uma eternidade. Golpe após golpe, até que seu corpo estava no chão, inconsciente e coberto de sangue, irreconhecível. Naquele momento, algo dentro de mim quebrou,
e uma onda de pânico começou a me invadir. O que tínhamos feito? Em nosso estado, a decisão parecia simples: deixá-lo lá. Deixá-lo se defender sozinho. Então o arrastamos para uma árvore, deixando-o encostado no tronco, certificando-nos de que ele ainda estava respirando antes de fugir e deixar para trás aquele lugar que se tornaria nosso inferno pessoal. Então, em um gesto instintivo de fuga, entramos no carro e dirigimos para longe do local a toda velocidade, deixando Bastion ao seu destino. A adrenalina ainda estava bombeando em nossas veias, enquanto a culpa começava a tomar forma. Mas naquele momento, só pensávamos em escapar, em não enfrentar o que tínhamos feito. No dia seguinte, a ressaca e a culpa me atingiram com força. Sabíamos que tínhamos feito algo terrível, algo que não poderia ser esquecido tão facilmente, mas eu me recusei a reconhecer a gravidade da situação. Então me refugiei nas drogas, tentando apagar as imagens daquela noite da minha mente. A imagem de Bastion desaparecendo em fumaça e esquecimento agora se tornou um eco que reverberou em minha cabeça. Uma sombra que se recusou a desaparecer. Dias, semanas, meses se passaram e não vimos Bastion. Mas ninguém perguntou sobre ele também. A vida continuou como se aquele garoto nunca tivesse existido. Tentei me convencer de que ele estava bem, que ele havia se recuperado e seguido em frente com sua vida. Mas, no fundo, havia uma parte de mim que sabia que algo terrível havia acontecido, que havia uma conexão entre sua ausência e o que tínhamos feito. O incidente com Bastion se tornou um segredo obscuro, compartilhado entre Matias, Damian e eu. Nunca falamos sobre isso, mas sabíamos que estava lá, à vista de todos, como um espectro nos assombrando a cada passo. Com o passar do tempo, nossa amizade desmoronou, consumida pela culpa e pelo ressentimento. O riso se tornou tenso, os olhares desviados, cada encontro colorido pelo peso da nossa traição. Com o tempo, minha vida seguiu seu curso. Perdi meu emprego, minha casa, minha dignidade, afundando cada vez mais no vício até chegar ao fundo do poço. A embriaguez se tornou um refúgio ainda mais escuro, um ciclo sem fim de autodestruição. Foi então, naquele abismo profundo, que decidi que não poderia continuar assim. Foi um momento de lucidez na névoa, uma centelha de esperança no meio do desespero. Entrei em um centro de reabilitação, onde começaria a enfrentar meus demônios e reconstruir minha vida. Durante aqueles dias, enquanto eu lutava para ficar sóbrio, a imagem de Bastion nunca me abandonou. Eu sempre via seu rosto desfigurado se transformando em um espelho, refletindo minha própria fragilidade e desespero. Estou sóbrio há vários anos e consegui recuperar parte do que perdi. Tenho um emprego estável, um relacionamento saudável e uma nova perspectiva de vida que tento manter com todas as minhas forças. No entanto, a lembrança daquele menino ainda está lá, como uma ferida que nunca cicatriza. É um lembrete constante do que sou capaz, do monstro que ainda reside em mim, esperando que eu baixe a guarda. Por anos vivi com a incerteza, sem saber se aquele menino sobreviveu à surra que demos a ele. O medo da verdade me paralisou, impedindo-me de buscar respostas. A culpa é um peso que carrego no peito, um lastro que me lembra da importância de enfrentar o passado. Mas agora, depois de tantos anos de silêncio, sinto a necessidade ardente de confessar meu crime e assumir a responsabilidade por minhas ações horríveis. Bastion, onde quer que esteja, peço seu perdão. Perdão pela dor que causei a você. Esta é a minha história. Uma história de violência, de vício e arrependimento que me segue todos os dias. Por favor, não cometa os mesmos erros que eu cometi. Não deixe que o álcool e as drogas controlem sua vida.